Sim. Isso. Então, amanhã é o nosso desafio. Bia, vai ser com ou sem consulta? Deixa eu explicar como é que vai funcionar. Eu acho que eu já tinha comentado antes com vocês, mais ou menos, mas eu vou explicar agora de novo, tá? É o seguinte, quem já olhou lá no SAS Conecta, eu já coloquei lá no SAS Conecta as orientações, mas eu vou falar aqui durante a aula para que todo mundo preste atenção, tá? Então, amanhã, quando der 8 horas da manhã, eu vou mandar para vocês no WhatsApp e lá no SAS Conecta o link do nosso desafio, certo? Então, esse desafio vai estar liberado às 8 horas da manhã e eu vou encerrar o envio das respostas às 8 horas da noite, tá? Então, é óbvio que das 8 horas da manhã até o meio-dia e 15, você vai estar durante o seu desenvolvimento das aulas, né? Então, não vai ter como você responder até meio-dia e 15, certo? Tudo bem? Mas, imagina, a aula acaba meio-dia e 15, você terá lá mais ou menos um tempinho para almoçar até 1 hora da tarde, e após a 1 hora, você tem da 1 hora da tarde até as 8 da noite para responder, ok? Pode consultar o Google, pode consultar sua apostila, as videoaulas do SAS, as aulas gravadas nossas, a sua apostila, enfim, você pode consultar o material que você quiser, ok? E aí, o seguinte, lá nessas orientações que eu coloquei no SAS Conecta, eu indiquei lá que cairá apenas o capítulo 4. Deixa eu confirmar se é isso mesmo, tá? Apenas o capítulo 4. Por quê? Porque o capítulo 5, eu já dei o primeiro desafio. Lembra que foi aquele que tinha a pirâmide etária da Paraíba, se não me engano, né? Que eram sobre conceitos demográficos, que é o que cobra no capítulo 5, né? Então, não vou cobrar isso. Então, para o segundo desafio nosso, que está marcado para amanhã, eu só vou cobrar o que tem no capítulo 4, tá? Que vai falar basicamente sobre organismos supranacionais, como o Banco Mundial, o FMI, os tipos de blocos econômicos, a formação da União Europeia. Lembra que a gente estudou isso um tempo atrás? Né? Eu até posso colocar de novo para vocês lá no SAS Conecta os slides que a gente utilizou nessas aulas, tá? Já está lá disponível, mas eu coloco de novo junto com o link da aula de hoje. Então, a aula acabando, leva mais ou menos uma meia hora para eu salvar ela no YouTube e já lanço para vocês o link junto com os slides que eu vou cobrar na aula, no desafio que vai ter no capítulo 4. Tudo bem? Bia, posso mandar 9h30 da noite o resultado, a resposta? Não. Por quê? Lá no Google Forms, eu tenho como travar o envio. Então, por exemplo, se eu der até as 8 horas da noite para fazer, quando for, por exemplo, 8h02, se eu bloquear o envio, você até consegue acessar as perguntas, mas você não consegue enviar respostas, certo? Então, não adianta vir depois, falar, Bia, não deu tempo, socorro, como é que faz? Vai ter o dia inteiro. Outra coisa, se alguém tem algum irmão no nono ano, no sexto ou no sétimo, né? Já deve ter percebido que esses desafios que eu estou fazendo são muito grandes, eles são extensos, certo? E aí não vai querer entrar para fazer o desafio 10 para as 8 da noite, que não vai dar tempo, tá? Por exemplo, no nono ano teve um aluno que era 5 para as 8 da noite, Bia, me dá 10 minutinhos porque eu estou respondendo as questões. Por que não dá tempo? Porque tem algumas questões que são de marcar a alternativa correta, algumas são de marcar as falsas ou então as verdadeiras, e outras você tem que digitar a resposta para mim. Então, se você deixar para fazer em 5 minutos, não dará tempo, tá bom? Então, faça aí com calma. Não tem limite de tempo para você fazer. Então, se você abrir a 1 hora da tarde e for enviar só às 8 horas da noite, não tem problema. Só se a sua internet cair que você não vai conseguir enviar, tá bom? Então, você tenta resolver com calma. Amanhã eu tenho aula até 1h30 da tarde, tá? Depois eu tô livre, só vou ficar trabalhando, fechando chamada, relatórios de vocês e tudo mais. Então, se você tiver alguma dúvida sobre alguma questão lá do nosso desafio, você pode chamar no bate-papo, no WhatsApp e me perguntar. Bia, como é que é? Eu não entendi a pergunta, o que você quer aqui?
ok? Pode me chamar, não fique com dúvida. Lembre que esses desafios valem a sua nota, ok? E aí, eu coloquei, se não me engano, um ponto para cada questão. Só que o desafio de vocês, eu acho que tem 19 questões. Então, significa que vale 19 pontos no bimestre esse desafio? Claro que não, né? Eu coloquei 19 questões, mas o valor desse teste está valendo 5 pontos. Aquele outro estava valendo 3, aquele sobre demografia. Lembra que eu pedi vocês calcularem para mim? Ok? Então, esse está valendo 5 pontos, certo? E aí, na nossa próxima aula, será sexta-feira, né? Amanhã, depois da manhã, né? E aí, eu vou ver se eu consigo corrigir na própria a noite da quinta e na sexta-feira eu já tenho a nota de vocês. E aí, eu mando individualmente para o e-mail de vocês ou pelo WhatsApp a nota de cada um. Então, até na sexta-feira, que é a nossa primeira aula, eu quero ver se eu já tenho todas as notas finalizadas para vocês saberem. Tudo bem? Alguma dúvida por enquanto? Não? Pessoal, vai lá no bate-papo, me manda o seu nome completo. Rafael Engel já mandou, muito bem, Rafael, para valer como chamada, tá? Eu estava finalizando ontem as chamadas, desde as aulas passadas, né? Para ver quem é que estava faltando. Eu, por exemplo, não tinha visto o nome do Alexandre Páfaro em muitas das nossas aulas, né, Páfaro? Eu até falei, ô Páfaro, você está assistindo a aula ou você está esquecendo de mandar o nome? Lembra É disso, um pouco Páfaro? dos dois, eu acho. Pouco dos dois. Ai, meu Deus do céu, né? Então, imagina, você tá acordando todo dia nesse frio, saindo da cama para assistir aula online, que já não é lá aquele conforto, aquela maravilha, e ainda leva falta, corre o risco de reprovação por falta. Imagina só, Páfaro, que desespero, né? Então, é lógico, né, que tem aluno que não consegue assistir online, que vai assistir depois. A gente busca estudar todas as alternativas, mas sempre vai lá e me manda o nome no bate-papo. Vai lá no chat e me manda o seu nome, tá bom? Então, no finalzinho da aula eu lembro de novo. E aí, se a sua internet ela cair, você voltar de novo e já tiver mandado uma vez o seu nome, não precisa mandar de novo, que já fica registrado, tá bom? Então, aí vai lá no bate-papo, me manda o seu nome, para você não levar falta, ok? Ah, e outra coisa, meninos. Lá no desafio, tem um lugar para você escrever seu nome. Escreve nome completo, tá? Porque, por exemplo, tem as duas Ana Luísa. Aí escreve lá Ana Luísa, pronto, né? Tem os dois Pedros na sala, vou saber quem que é, né? Então, escreve o nome completo. A Sofias é a mesma coisa, tá? Coloca o nome completo, tá bom? Beleza? Meninos, coloquei lá no SAS Conecta para a gente fazer algumas tarefas, né? A partir da página 20 até o final do capítulo, página 23. Então, peguem a apostila de vocês para a gente fazer a correção. E vocês podem ativar o microfone sempre que tiver alguma dúvida, sempre que quiser fazer alguma contribuição para a nossa aula, tá bom? E aí depois eu continuo falando sobre os Estados Unidos e a crise de 29, que eu comecei a falar na última aula e não terminei. Beleza? Então, página 20 da apostila 2. Pega aí a sua apostila para a gente fazer a nossa correção. Oi. Sobre o primeiro desafio, eu não lembro se você enviou ou não a nota pra gente. Não, não enviei, tá? Aí, se você puder, depois, tipo, no final dos desafios, sei lá, mandar a nota inteira, sabe? Do quanto a gente tirou dos dois Sim. juntos. Aquele lá eu não tinha enviado porque eu vou somar a nota dos dois, tá? O que eu vou ver se eu faço hoje? Eu envio para vocês a nota daquele primeiro, o número de acertos, não a nota fechada, tá? O número de acertos, porque tem algumas pessoas que vocês digitaram a resposta. Lembra disso? Aí eu tenho que corrigir um por um, como se fosse uma prova. E aí, o desafio de amanhã, na segunda-feira, vocês já vão ter a nota, tá? O número de acertos. Beleza? Obrigada. Certinho? Aí eu mando dos dois para vocês. Ok? Pessoal, então vamos lá, página 20, né? Aqui a gente falou sobre o processo de formação dos Estados Unidos, a quantidade de gente que começou a migrar para aquele país, né? Quando as 13 colônias estavam se formando, e a influência
que os Estados Unidos começaram a ter, né? Principalmente cultural e também o seu processo de expansão territorial, tá? Então, na página 20, vai falar aqui um pouquinho, nesse Agora é com você, sobre os processos migratórios dos Estados Unidos, né? Quem é que foi mais para lá, quando é que foi, e assim por diante. Então, você já deve ter lido esse texto. Então, número 1, descreva as consequências econômicas e sociais da migração desses povos para o território estadunidense. Bom, a gente viu que houve para os Estados Unidos um fluxo de imigrantes muito grande para lá, vindos de várias nacionalidades. Lembra que eu comentei com vocês que o Brasil é um país miscigenado? Ou seja, nós somos fruto de uma mistura de vários povos? Lá nos Estados Unidos aconteceu a mesma coisa. Então, foi para os Estados Unidos. Ingleses foram para lá, franceses, alemães, belgas, suecos, chineses, japoneses, ou seja, foi um monte de gente para lá, principalmente fugindo de crises da Europa, né? Então, qual que foi a consequência econômica e social dessa imigração para os Estados Unidos? Então, vamos lá. A gente pode pensar que essa imigração contribuiu para a diversidade étnica, certo? Ou seja, o que é essa diversidade étnica? São vários povos habitando o mesmo lugar, tá? Então, por exemplo, quando a gente pensa no Japão, quando a gente pensa lá, a gente pensa todo mundo igualzinho, daquele olhinho puxado, baixinho, pequenininho, cabelinho preto, não é assim que a gente pensa no japonês? Então, lá, a gente não tem uma grande diversidade étnica, todo mundo é muito parecido, né? Então, a etnia deles é única, tá? É padronizada, homogênea. Então, nos Estados Unidos, a gente tem uma diversidade, ou seja, vários povos, várias etnias habitam aquela região, aquele país, ok? Então, a primeira coisa, contribuiu para a diversidade étnica. Tudo bem? Certo, por enquanto? E depois, a gente pode pensar que os Estados Unidos estavam crescendo economicamente. Se estava crescendo economicamente, precisava de quem para ajudar a construir esse império econômico, né? Trabalhadores. Então, esses imigrantes serviram de força de trabalho. Então, quais que são as contribuições sociais que a gente observa? A diversidade étnica, certo? E a econômica serve como força de trabalho. Tudo bem? São essas duas coisas a questão número 1. Perfeito? A página seguinte, a página 21, vai falar sobre a influência que o Brasil recebe dos Estados Unidos, influência principalmente cultural, né? E é isso que a gente até discutiu bastante na sala. Por exemplo, número 1. Segundo o texto, de que forma os Estados Unidos influencia sobre o Brasil, né? O que tem nos Estados Unidos, de acordo com o texto, que influencia a nossa vida, né? Fala, por exemplo, do stand-up, a língua, o entretenimento, a alimentação, a moda. Não são coisas que o texto fala que influencia? Então, por exemplo, lá fala o seguinte, no último parágrafo, por exemplo, a gente tem o cinema e a música, que está muito presente no nosso dia a dia. A gente tem, por exemplo, a música, né, sendo amplamente divulgada nos aplicativos de música, nas rádios, né? A moda também, quanta coisa que a gente tem de roupas, de acessórios, que não são de empresas vindas dos Estados Unidos, né? Então, de acordo com o texto, a gente tem influências no humor, na língua, na moda, alimentação e no entretenimento. Tá bom? Certo? Beleza? Número 2. Considerando a influência que os Estados Unidos têm na cultura internacional, cite exemplos de costumes da cultura estadunidense que você verifica no seu cotidiano. Aí é individual, né? Eu, por exemplo, amo comer hambúrguer com batata frita. Eu amo algumas séries. Adoro os personagens da Marvel. Adoro assistir os filmes e ler os quadrinhos, né? A gente tem muitos vocabulários, né? Então, por exemplo, agora nessa quarentena,
as séries e os filmes é que tem dado uma ajuda para a gente não morrer de tédio dentro de casa, não é mesmo? Então, por exemplo, aí você escolhe. Eu adoro comprar roupa, não sei das quantas, né? Da uma marca lá dos Estados Unidos. Eu adoro assistir uma série. Eu adoro ouvir um cantor. Eu adoro uma banda. E assim por diante. Você escreve pelo menos 2 coisas que você acha que tem no seu dia a dia, que é muito da cultura dos Estados Unidos, tá? Eu falei, por exemplo, coisas que eu gosto, tá? Que eu tenho no meu dia a dia. Por exemplo, a palavra ok, que tanto eu falo com você. Beleza? Vamos para o número 3. De que maneira o cinema e a música estadunidenses, que são produções artístico-culturais, podem influenciar e modificar aspectos culturais dos povos no Brasil e no mundo? Bom, o cinema e a música, pessoal, principalmente quando a gente vê aqueles clipes e tudo mais, eles vão acabar trazendo para a gente um padrão de cultura que os Estados Unidos têm. E aí, o que a gente acaba fazendo? Acaba repetindo, não é? As coisas que acontecem lá. Querendo tomar milkshake junto com um lanche, não é? Não é coisa típica lá dos Estados Unidos, que eles fazem muito, né? A gente vai ao cinema, quer comer pipoca, né? Típico do que é feito nos Estados Unidos, desde que o cinema foi criado. A gente vai ao shopping, a gente vai comprar um McDonald's, por exemplo, você já vai logo pegar um milkshake, né? Então, são práticas que são comuns nos Estados Unidos e que a gente acaba absorvendo. Então, o cinema e a música, elas acabam por estabelecer padrões culturais que nós vamos adotar. Então, eles estabelecem padrões culturais que nós adotamos. Certo? Tudo bem? Vamos para a página 23. As questões que são fechadas, pessoal, lá na página 23. Ô, Bia, Oi, Denis. fala para mim de novo, por favor, a 3 da 21. A 3, o cinema e a música servem para estabelecer padrões culturais que nós vamos adotar. Deu? Obrigado. Se eu estiver indo rápido, tá? E o Denis e os demais, vocês podem me falar, não, Bia, para, vai mais devagar, não entendi. Tá bom? Página 23. Então, aqui, por exemplo, eu só vou falar se é verdadeiro ou falsa cada questão no número 1. Se alguém fez e não entendeu por que é essa resposta, vocês me falam, Bia, por que é isso? Tá bom? Então, a primeira é falsa, no número 1. A segunda do número 1 também é falsa. A terceira é verdadeira. E a quarta também é verdadeira. Então, ficou no número 1. F, F, V, V. Ok? Perfeito? Se alguém tiver alguma dúvida, me fala, tá, turma? O número 2. Identifique as principais formações vegetais dos Estados Unidos, caracterizando-as e relacionando-as com o clima em que ocorre. Ou seja, turma, aqui... Bia, Oi, nossa senhora. Oi. tem uma dúvida. Ah. Eu não entendi o que seria Montes Apalaches e planícies litorâneas. Tá. Montes são basicamente o nome de umas montanhas que os Estados Unidos têm, que fica lá a oeste, entendeu? Certo? E as planícies litorâneas são as áreas mais planas que fica próximo do litoral, próximo do mar. Entendeu? Entendeu? Entendi. Perfeito. Posso seguir, Ana? Pode. Vamos lá. Número 2. Então, aí no número 2, ó, a gente tem 3 coisas para fazer. Então, você tinha que ir lá visitar aquele mapa que fala das vegetações, ver qual é que predomina. Beleza, vi qual é a vegetação que predomina, quais é que são as suas características. Beleza, fiz isso. O que eu vou fazer? O terceiro, ver em que tipo de clima ela vai predominar. Ok? Então, o que vai predominar de vegetação dentro dos Estados Unidos é a floresta temperada, tá? Floresta temperada. Tudo bem?
Qual que é a característica da floresta temperada, né? Elas são caducifólias, as árvores dessa floresta. O que é uma árvore caducifólia? Alguém lembra? Ou uma árvore caduca? Oi, Bia, qual é a pergunta? Conífera? Que é a floresta que predomina são as florestas temperadas. Aí eu disse para vocês que a principal característica é que as árvores dessa floresta são árvores caducifólias ou árvores caducas. O que significa árvore caducifólia ou árvore caduca? Conífera? Não. Que já tá velhinha. Não. O que a gente fala, né? Nossa, a minha avó tá caduca, olha, tá, né? O que é tá isso? Por que velha. a gente usa essa palavra, né? Então, caduca, a gente fala, dá o nome de caduca àquela folha que no período do inverno ela vai secando, vai envelhecendo e cai. Então, durante o inverno, a gente percebe que as árvores da floresta temperadas, né? Elas ficam sem folha alguma. Então, dentro das florestas temperadas, eu percebo as 4 estações do ano certinho. Na primavera, as folhas começam a nascer. No verão, as folhas crescem e se desenvolvem. No outono, as folhas começam a secar e no inverno elas vão cair. Então, eu tenho perceptivelmente as 4 estações do ano muito bem visualizadas nessa vegetação. Então, qual é a vegetação Ô, que Bia! predomina? Oi. Depois que uma folha cai, ela nasce de novo? Sim, então naquele local onde a planta nasceu uma folha, quando ela cai, a planta depois ela continua crescendo, não naquele mesmo local, né? Mas em outro local nascem outras folhas. O exemplo que a gente tem mais comum na nossa região de floresta caduca é o ipê, né? O ipê, numa época do ano, ele está cheio de folhinha. De repente, caem todas as folhas. E aí nascem as flores. As flores crescem, ficam bonitinhas, de repente ela seca. Aí depois nascem as folhas de novo e assim por diante. Pois não? Entendi. Obrigada, Bia. Oi, Augusto. Estamos na página 23, respondendo a questão número 2. Tá? Então, ó, o que a gente falou até agora? Floresta temperada, que a principal característica é ser caducifólia, tudo junto, caducifólia, tá? E em que tipo de clima eu encontro as árvores temperadas? Tem um clima de mesmo nome, clima temperado. Tudo bem? Certo? Vamos lá para o número 3. O número 3 fala sobre a formação dos Estados Unidos, né? Sobre o processo de expansão territorial, a formação das colônias e assim por diante. Letra A. Explique como aconteceu a expansão territorial para o oeste. Bom, então tínhamos as 13 colônias no leste e de repente os Estados Unidos expandiu para o oeste, certo? Então, como que aconteceu? Quais foram as formas que os Estados Unidos foram agregando espaço ao seu território? Então, essa expansão ocorreu por meio de compras, guerras, cessões e anexações, certo? Então, algumas vezes os Estados Unidos chegou e falou, olha, eu compro de você. Beleza, certo? Outro lugar, através de acordos, os Estados Unidos tiveram territórios doados, ou seja, cedidos. Outras vezes, os Estados Unidos simplesmente tomaram aquele lugar para si. Então, a gente percebe que aconteceu através de guerras, compras, cessões e anexações, certo? Então, compras, cessões, anexações e guerras. Certo? Posso ir para a letra B? Vamos lá. Na letra B, discorra sobre o modelo de colonização que nele se desenvolveu, né? Então, no território dos Estados Unidos, quais que foram as formas, ou qual foi a forma de colonização que os Estados Unidos teve? 2 formas, não foi? A gente viu que os Estados Unidos sofreu as 2 formas? Então, você escreve
As colônias do norte sofreram colonização de povoamento, não foi isso? E as colônias do sul sofreram colonização de exploração. Não esquece disso. Norte, povoamento, sul, exploração. Beleza? Certo. Vamos para o número 4. O número 4 aí tem uma fotografia de um monte de casas destruídas e diz que esse furacão que passou aí, passou no ano de 2017, chamado Irma, tá? E aí diz, por exemplo, como que os impactos provocados pela passagem de um furacão influenciam os aspectos econômicos de um país, né? Pessoal, um furacão, ele só traz coisa boa? Acho que pelo contrário, né? Ele só traz destruições, não é mesmo? Então, a gente pode pensar que ele traz muitos prejuízos, tá? Então, como que ele influencia? O fenômeno causa prejuízos, como destruição de casas, de estruturas como ruas, pontes, a própria fiação, né? Pode destruir galpões, pode destruir parques de indústrias, tá? Então, os furacões são fenômenos que, na verdade, trazem muitos prejuízos, tá? Destruindo construções, destruindo infraestruturas, provocando alagamentos, certo? Então, o que você imagina? Aí é meio que pessoal, né? O que você imagina que esse fenômeno chamado furacão pode causar economicamente, né? Prejuízos, óbvio, tá? E que tipo de prejuízo? Tá bom? Certo? Perfeito? Questão 5. Aí está falando, na questão 5, sobre os fluxos migratórios que os Estados Unidos tiveram ao longo do tempo, tá? Letra A. Que fatores contribuíram para um intenso fluxo migratório para os Estados Unidos no século XIX de pessoas vindas da Europa? Por que tanta gente durante o século XIX saiu da Europa para ir para os Estados Unidos? A primeira coisa que a gente pode pensar é fome e miséria, né? E a busca de ter um maior sucesso, uma melhor qualidade de vida lá nos Estados Unidos, incentivos para ir para os Estados Unidos. Tá? Então, lá na Europa, estava tendo uma crise, a população estava passando fome, miséria. Tá? Então, fome e miséria fizeram com que a população europeia buscasse nos Estados Unidos uma tentativa na melhoria na qualidade de vida. Beleza? E aí a questão B, na página 24, né? Que fator contribuiu para dar continuidade a esse fluxo migratório até o início do século XX? Então, do século XIX até o começo do século XX, os Estados Unidos recebeu muita gente da Europa. Mas o que contribuiu lá no início do século XX para tanta gente ir para os Estados Unidos? O que aconteceu no mundo? A Primeira Guerra Mundial. Então, a Primeira Guerra Mundial foi o principal fator que no século XX motivou as pessoas a quererem ir para os Estados Unidos. Tá? Primeira Guerra Mundial. Tudo bem? Certinho? Sim. O Rodrigo está participando da aula? Cadê o Tô, Rodrigo? Tá? Rodrigo? Você é outro que não está botando o nome, né, Rodrigo? Cadê ele? Ah, não, cadê? Não estou vendo o nome dele. Rodrigo Ávila, cadê ele? Fala aí comigo, Rodrigo. Não, não está mesmo na aula. Certo? Responde aí, Acabou de falar? Rodrigo. Eu tô aqui. Cadê? Como que tá Sei que escrito? não tava me ouvindo, acho que o microfone tava muito ruim aqui. É porque você não estava mandando o nome, eu acho. Agora apareceu o seu nome aqui para mim. Apareceu? Apareceu. Mas você mandou lá no bate-papo o nome? Você estava Mandei, escrevendo? tá aqui, só que tá no privado. Eu não consegui tem... tirar do privado. Não tem problema, porque aparece só para mim mesmo, tá? Não, tá só pra você mesmo. É porque eu não tenho visto o seu nome nos últimos bate-papos. Agora eu vi, ó, você mandou era 9h39. Não, então tá. Tá? Só para confirmar aqui. Não, tá Pessoal, certo.
Então, como eu tinha comentado, essas questões fechadas, eu vou mandar só o gabarito, tá? Então, número 6, letra E de elefante. 7, D de dado. 8, D de dado. 9, D de dado. Nossa, se fosse um desafio, tinha gente que já estava surtando, né? 3 questões letra D seguida. Número 10, letra A. Número 11, letra B de bola. Certo? E aí, número 12, pessoal, para a gente fechar esse capítulo e continuar falando lá sobre a crise econômica de 1929. Oi, Letícia. Você pode repetir a primeira parte? Eu não consegui pegar. Qual a primeira parte? Eu estou só falando o gabarito. Então, ó, questão 6, letra E. 7, D de dado. 8, D de dado. 9, D de dado. 10, A. 11, B de bola. Obrigado, Bia. Por nada. Número 12. O dinamismo econômico dos Estados Unidos, a partir dos anos 1920, colocou o país no cenário mundial. Entretanto, isso não resultou na formação de uma sociedade igualitária. Explique essa afirmação. Bom, o que eu mostrei para vocês era que até finalzinho dos anos 1920, os Estados Unidos cresceram economicamente de maneira gigantesca, né? Então, todo mundo estava vivendo aquele estilo de vida americano, lembra? Onde todo mundo estava sendo incentivado a comprar televisão, rádio, aspirador, cafeteira, torradeira e assim por diante. Consumir muita roupa, foi aí que os shoppings começaram a bombar, né? A ter para tudo quanto é lá, todo mundo querendo ir para o shopping e tudo mais. Né? Se você tivesse um estilo de vida americano, você seria feliz, né? E assim por diante. Só que, será que todo mundo conseguiu acompanhar esse desenvolvimento econômico que os Estados Unidos tinham e também ter um estilo de vida americano de consumo e de felicidade? Não, né? Então, o que a gente pode dizer? Que a população mais pobre e principalmente a população negra, ela não conseguiu acompanhar esse desenvolvimento econômico. Então, a gente pode dizer que o crescimento econômico dos Estados Unidos não foi acompanhado por um crescimento na qualidade de vida de todas as pessoas. Ok? Certo? Então, o crescimento econômico não foi acompanhado de um crescimento da qualidade de vida das pessoas. Beleza? Bia, Oi. você pode repetir o resultado das questões fechadas? Porque eu acabei perdendo. Repito. Página 24, né? Aham. Número 6, letra E de elefante. Número 7, letra D de dado. 8, D de dado. 9, também D de dado. 10, letra A. 11, letra B de bola. Tá, obrigada, Bia. Certo? Meninos, deixa eu comentar uma coisa com vocês. Eu vou pedir para que vocês, depois eu vou explicar um pouco melhor como é que vai funcionar a entrega dessa atividade. Mas, por enquanto, eu vou pedir para vocês para me entregarem na outra sexta-feira, ou seja, sem ser essa sexta-feira agora, acho que vai ser dia 29, deixa eu confirmar aqui no calendário. Na outra sexta-feira, que vai ser dia 5, tá? Vocês vão vocês vão me entregar 2 mapas mental. Lembra que a gente fez alguns mapas mentais? Lembra? Então, você vai fazer, pode fazer numa folha de caderno ou numa folha de sulfite, e um mapa mental, tá? O primeiro mapa mental, depois eu vou colocar lá no SAS Conecta. O primeiro mapa mental, vocês vão fazer sobre a expansão territorial, a formação territorial dos Estados Unidos. Como é que se formou aquelas 12 colônias e como é que os Estados Unidos foi ampliando o seu território, tá? Então, esse é um mapa mental, tá? Sobre a formação do território dos Estados Unidos, certo?
O outro mapa mental vai ser sobre a crise de 29, a crise de 1929, tá? Que eu vou terminar de falar com vocês na sexta-feira. Eu comecei na aula passada e vou terminar na sexta-feira. Peraí, Bia, é um mapa sobre a crise e outro mapa sobre o quê? Mapa sobre a formação territorial dos Estados Unidos e um mapa sobre a crise de 1929, tá? Então, até sexta-feira eu vou lembrando vocês, vou postar as orientações lá no Sasconec, tá bom? Mas quem já quiser ir adiantando, pode ir adiantando, tá? Então, Sobre a formação dos Estados Unidos? territorial, isso, que é a formação das 12 colônias, os tipos de colonização. Da crise de 1900 e quanto? 29. Bia, a gente te manda no WhatsApp ou você tem algum e-mail que você prefere que a Eu vou gente mande? explicar depois como é que vocês vão mandar para mim, tá? Vocês vão mandar nada direto para mim, não. Mas vocês vão postar num determinado lugar que eu vou mandar para vocês depois, tá bom? Você vai mandar isso aí no Sas Conecta? Vou escrever lá no SAS Conecta como é que vocês Ô, vão Bia, mandar. vai cair o capítulo 4 no Só desafio? o capítulo 4 no desafio, tá bom? Certo? Só o capítulo 4. Então, pessoal, quem já quiser ir adiantando a produção do mapa mental, já pode fazer um da expansão territorial dos Estados Unidos, tá? Que vai ser, deixa eu falar as páginas para vocês, pra vocês irem entendendo. Da página 16 até a página 20, tá? Da página 16 até a página 20, que é o primeiro mapa mental, certinho? Tudo bem? Aí o segundo mapa mental já é o início do próximo capítulo, que vai até da página 27 até a página... Vai ser pouca coisa. Vai ser até a página 30, tá? 27 a 30. Então, quem quiser anotar aí, né? O primeiro mapa mental vai ser da página 16 até a página 20. E o segundo mapa mental da página 29 até a página 30, 29 e 30. Então, são esses dois mapas mentais que vocês vão fazer para mim. Beleza? Certinho? Combinado? Aí, ao longo da nossa próxima aula, se eu conseguir terminar, eu explico para vocês. Não, eu explico na segunda-feira aonde é que vocês vão colocar, como é que vocês vão me mandar, o que é que vocês vão fazer. Beleza? Certinho? E aí, se alguém tiver dificuldade para entender, eu posso até gravar um tutorialzinho para vocês verem como é que faz. Certo? Tudo bem? Bia, o primeiro mapa é da página 16 a 20 e o segundo é da 27 a 30? Pode ser, é só da 29 a 30, tá? Que vai falar da grande crise, da 29 e 30, tá? Que é sobre a crise de 29, né? Tá. Do federalismo, não. Beleza, turma? Última vez aí, para quem não mandou o nome no bate-papo, me mandar os nomes para valer como chamada. Não dá tempo de conferir quem é que mandou ou não. Tchau, Bia. Tá? Certinho? A aula vai acabar em uns 30 segundos. Ó, por enquanto não tem tarefa. Aí na aula de sexta-feira que eu terminar a crise de 29, eu passo para vocês qual que é a tarefa. Tá bom? Certinho? Por enquanto, o que vai ficar para vocês fazerem será o nosso mapa mental. Vocês já estão sabendo o que tem que fazer. Beleza? Faça caprichado. Pelo amor de Deus. Tá bom? Tchau, gente. Fica com Deus. Se agasalhem. Tchau, Bia. Fica com Deus. Tá? E tomem cuidado aí. Lavem as mãos. Tchau, gente. Beijos.